Shingeki no Kyojin foi certamente uma das obras mais influentes da última década. O mangá, que estreou na Besatsu Shonen Magazine em 2009, ganhou muita fama graças ao seu anime, lançado em 2013. Desde então vemos a saga mensal de Hajime Isayama na publicação da história, bem como os rodeios das temporadas do anime. Polêmico, popular, instigante e barulhento. Shingeki no Kyojin poderia ter se tornado o queridinho eterno do grande fandom otaku, se não fosse o final ridículo dado à obra. Vem comigo nesse pesado fim que foi o capítulo 139 da obra. Há 2 anos eu fiz 2 vídeos importantes sobre Shingeki. Um primeiro falando sobre a minha teoria da polêmica decisão do Isayama em usar judeus como paralelo aos eldianos. E um segundo vídeo sobre o conceito de liberdade na obra. O vídeo sobre liberdade foi certeiro em mostrar como o grande tema do mangá era este, e que alguns personagens já haviam alcançado essa tal liberdade naquele ponto. Ymir nasceu fora das muralhas. Foi tratada bem durante muito tempo, até ser escorraçada para Parades, se tornando uma titã. Acontecimentos levam ela a viver dentro da muralha e então ela se apaixona por História. É ali, no entanto, que ela se sente livre. Apesar dos blocos de concretos imensos que a cercavam do mundo exterior, é em Parades que ela encontrou o amor. Não sabíamos, mas foi nesse momento que o autor plantou a semente de que a sua mensagem era sobre isso. Amar é liberdade. Durante toda a obra, diversos personagens buscam formas de alcançar a sua liberdade. Irving busca conhecer a verdade sobre a história humana, e Armin e Eren o mundo exterior. Mas mesmo que ambos tenham alcançado esses objetivos, eles continuam escravos, continuam sem liberdade. Talvez o mesmo sentimento abalasse o Irving se ele vivesse para ver o seu sonho. Isayama destrói os sonhos do Eren ao mostrar um mundo externo que é pior que a Ilha Parades, que é cheio de ódio para com o seu povo e que oferece em demasia o belicismo e o nacionalismo. Esse é o ponto central, porque vemos nos últimos capítulos que Eren era livre quando criança, vivendo seus dias ignorantes com sua família e amigos, já que logo após a queda da muralha, ele virou um escravo do destino. Annie se sente livre quando percebe o amor de seu pai. Reiner vê um novo sentido na vida quando revê a sua mãe no capítulo final, enxerga o amor dela para com ele. O pai do Eren, em seu primeiro casamento, contraiu uma esposa apenas porque ela tinha sangue real. Casou-se e teve um filho apenas pelo nacionalismo. O resultado é, ele continua escravo de si. Mas então, dentro das muralhas, dentro do oceano de ignorância que aquela humanidade vivia, ele se apaixona pela mãe do Eren. E desse matrimônio vem o protagonista. Não é à toa que, ao pegar o filho em seus braços, Grisha diga: "Você é livre, meu filho." Eren nasceu livre porque nasceu amado. Até mesmo Zack, ao final, reconhece o amor de quem o criou, bem como de seu pai, e novamente é mais um personagem que sente a liberdade. A mensagem seria linda se o autor não a quebrasse com a sua falta de capacidade de ser um autor. Shingeki tem problemas, mas se Isayama não se tivesse trazido para o final, teríamos um mangá mediano com um final mediano. Não é o caso. O problema de Isayama é o desenvolvimento. Ele sabe criar, esconder mistérios e fazer boas lutas, mas ele é de fato um roteirista e escritor incompleto, porque não sabe desenvolver, principalmente seus personagens. Os personagens em Shingeki são cartas com comandos. Você pega a carta e lê uma descrição sobre ela. Mikasa é forte, determinada e apaixonada pelo Eren. Acaba aí, não há complexidade, não há vontade própria. Os personagens são modelos que seguem uma linha de personalidade. O mesmo vale para o conceito de amor do autor. Ele pouco o explorou, dando pequenos pontos na história a devida atenção para isso. Então chegamos às contradições do final da obra.
Primeiro de tudo, a falta de zelo de Isayama ao ensaiar uma obra que está se baseando na história real, ao colocar um povo sendo representado por judeus como genocidas. Isayama enfia a goela abaixo do leitor que a única saída para o Eren é massacrar a humanidade. Tudo para salvar os filhos de história. Por algum motivo, o autor pensa que o leitor iria achar equitativo genocidar toda a humanidade em troca de quebrar o ciclo de filhos devorando os pais da família real. O detalhe é que a história diz não se importar com esse fardo, mas o Eren diz que ele se importa. Ainda que a violência fosse a saída, o ataque poderia ser concentrado nas forças militares ou apenas mostrando o poder de Paradis para o mundo. Isayama corta essas possibilidades com argumentos fracos e impõe um genocídio como saída. A primeira bizarrice do final é Eren ser considerado herói e genocida ao mesmo tempo, como se realmente ele tivesse tido a difícil decisão de massacrar a população mundial. Haviam outras saídas, e saídas que o autor, se tivesse habilidade, poderia colocar no roteiro. Ele prefere tentar fazer um personagem com maturidade política de 12 anos de idade ser o grande salvador da pátria com um genocídio sob seus pés. Se isso não fosse o suficiente, temos então os problemas de desenvolvimento. Como eu disse, amar para Isayama é liberdade, e ele decide usar como exemplo justamente a Mikasa, uma personagem que fazia todas as vontades do amor que tinha pelo Eren. Ou seja, ela deveria ser a mais liberta na lógica do mangá, mas na verdade ela era mais presa por ser fixada a uma pessoa. Eren nunca correspondeu diretamente a este amor. Nunca houve um momento interessante entre os dois sobre isso. O assunto nunca nem foi tocado de forma plena. E no final de quase 200 capítulos, o Isayama nos coloca o Eren esperneando na água pelo amor da Mikasa. E por que o amor é a sua liberdade, Isayama? É belo, mas queremos saber seus argumentos. Como não conseguimos desenvolver um argumento durante 138 capítulos, o autor não tem vergonha em resumir a explicação mais importante da grande obra de mistério da década. Só Ymir sabe. Só Ymir sabe o porquê a Mikasa é quem é, porque o amor é tão forte, porque ele é liberdade. O leitor é privado de ouvir o argumento do próprio autor. Isayama não cansa de mostrar seus defeitos como roteirista, ao dizer que Ymir, a fundadora, amava seu dono, Rei Fritz. Há uma cena onde Ymir vê um casamento e isso parece chamar a sua atenção. Hajime desenvolve isso mostrando a própria, uma escrava, amando o homem que a agredia, estuprava e que era tão sem escrúpulos que deu o corpo da jovem como alimento para as filhas. Não é possível que ele tenha escrito isso no mangá sem pensar. Parece meio merda, né? Shingeki no Kyojin nos mostra que autores medianos podem sim ter fama, contornando o interesse do público com lutas, mistérios e um mundo interessante. Quem dera a obra tivesse se finalizado da forma mediana como o mangá inteiro foi, e não como nos piores finais da década.